Provavelmente você já se pegou assistindo algum vídeo ou lendo alguma coisa sobre a importância de manter a famosa saúde mental durante esse momento. Você sabia que a busca por meditação, yoga e oração aumentaram durante a pandemia, segundo o Google? Acontece que há muito tempo, na antiguidade, vários filósofos se preocuparam com a busca da paz de espírito, e sendo assim, podemos aprender muito estudando sua filosofia. Basicamente, construí esse podcast para a gente revisar a filosofia helenística e a busca por o que eles chamavam de ataraxia, a paz de espírito. Quando falamos da filosofia antiga, vem aquela imagem dos homens sentados na Acrópole, debatendo a política, e essa imagem não está errada não. Nomes como Sócrates, Platão e Aristóteles realmente são dessa época, da época de Atenas desenvolvida, da Atenas política. Porém, um momento depois, esse mundo grego que a gente conhece foi dominado pelo Império Macedônico, o Império Macedônico de Filipe II e do famoso Alexandre o Grande. Então, nesse momento da dominação do Império Macedônico, as cidades e Estado deixaram de existir. Não porque elas foram devastadas, mas somente porque agora elas não têm mais autonomia política. Então, as pessoas ali sentadas discutindo sobre a política e a vida não tinham impacto se na verdade tudo era definido pelo imperador. Nesse momento, nasce novas questões da filosofia. Aquilo que a gente conhecia como questões de ética e política se tornam agora questões sobre a subjetividade humana, sobre nós, sobre como, na verdade, manter a sanidade naquele caos que era a dominação do Império Macedônico. Qualquer semelhança com o nosso cenário atual não é mera coincidência. Bom, nós estamos no que podemos chamar da maior epidemia dos últimos 100 anos, lutando contra um vírus que ainda não tem tratamento, não tem vacina, e parece que a única coisa que a gente pode fazer dentro desse cenário na qual o governo não consegue controlar ou se preparar efetivamente para isso, as pessoas não necessariamente conseguem seguir ou estão seguindo as medidas sanitárias, é se isolar em casa. Uma coisa que brota nesse momento é a exigência de manter a sanidade mental. Tudo isso, todo esse caos gera uma ansiedade muito grande, gera um desespero, um medo do futuro a qual a gente não conhece. E a gente acaba sendo responsabilizado por isso. Surgem várias propagandas, vários anúncios, que parece que a felicidade está na compra, parece que a felicidade está no consumo daquele aplicativo de meditação, por exemplo. Mas será? Será que os filósofos que viveram essa busca por felicidade 2000 anos atrás, em meio a um caos da ditadura do Império Macedônico, não podem ensinar pra gente alguma coisa? Dentro disso que a gente chama de filosofia helenística, tem várias escolas. Então a gente vai trabalhando de forma realmente como se fosse um tópico. A primeira escola que eu quero tratar com vocês é a escola do cinismo, que ficou muito conhecida com um filósofo chamado Diógenes, que ele era conhecido como o cão. Realmente essa escola vem da expressão como um cão, no sentido de que o cão é um animal que se alegra com pouco, que precisa fazer as suas necessidades naturais, como uma figura realmente da natureza, que não tem desejos criados. O que os filósofos cinistas propõem é justamente isso, um retorno à natureza, um retorno à vida simples. Será que realmente todos os desejos que a gente tem são necessidades? Num momento de crise como a gente está vivendo, separar o que são desejos produzidos por um sistema e o que é necessidade pode nos ajudar muito a não ir à falência, a manter uma segurança e a sobreviver nesse momento. E nós temos também a escola cética e o seu pensamento que era: para toda afirmação
existe uma outra, igualmente boa, mas que diz exatamente o contrário. Bom, no Império Macedônico, agora a gente tinha sobre um vasto território a reunião de várias pessoas que pensavam diferente. E isso é uma das marcas do Império Macedônico, que é o sincretismo, a junção da filosofia ocidental grega com a filosofia oriental. Então, sobre a mesma bandeira, sobre o mesmo império, agora a gente tinha pensamentos totalmente opostos. E nesse cenário de várias verdades, o que a escola cética fala é que, bom, nós como humanos, usando somente o raciocínio, a gente não tem base para determinar o que é verdade, o que é falso. Então, sobre isso, eles suspendem o seu juízo, que é basicamente, bom, eu não posso afirmar o que é verdade ou falso. Então eu tenho que presumir que tudo é, na verdade, verdade e falso ao mesmo tempo. Eles também conseguem perceber que na afirmação da verdade não existe só raciocínio, mas existe também fé. Quando alguém fala que o que ela fala é verdade, não é somente pautado na lógica, mas é também pautado no afeto, na paixão. Isso pode ajudar muito a gente a sobreviver nesse cenário meio que imposto desse retorno a uma guerra fria que foi colocada no Brasil, né? Quando a gente dialoga com o outro, parece que o outro já constrói uma verdade totalmente oposta à nossa e parece esse embate de dois lados. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar que a gente não está falando somente contra uma ideologia, contra um pensamento, a gente está falando com uma pessoa. A gente conversa com uma pessoa que tem afeto, que tem paixão. E a gente às vezes tem que sair desse lugar de detentor da verdade universal para falar com outro, porque talvez nós mesmos não detenhamos essa verdade. Nós temos também o jardim epicurista. O epicurismo nasceu de um grupo de pessoas que nega a vida urbana e vão se isolar num jardim e aprender com o Epicuro, que era o filósofo dessa escola, a buscar o prazer, a uma vida feliz. Bom, lembra muita gente, né, que tem essa ideia realmente de sair um pouco do movimento da vida urbana e se fechar com poucas pessoas num lugar só. Só que eles faziam isso sem necessariamente uma pandemia, eles faziam isso não necessariamente imposto pela saúde, eles faziam isso porque eles queriam, porque eles achavam que fugir da perturbação da cidade era uma forma de buscar a felicidade, porque para eles a felicidade e o prazer estavam ligados à tranquilidade, ou seja, à fuga de perturbações. Para eles, isso está muito ligado à moderação. O excesso do prazer não traz a paz, mas o excesso do prazer para eles trazia ansiedade. Pensando através dessa escola filosófica, nós podemos começar a pensar e modelar a nossa quarentena e as nossas relações com as pessoas que estão nessa quarentena com a gente. Será que essas pessoas realmente estão no mesmo foco da tranquilidade que a gente? Será que realmente nós desenvolvemos uma boa relação com essas pessoas? Esse ambiente que a gente criou traz tranquilidade? A gente tem conseguido fugir das perturbações urbanas e das perturbações pandêmicas nesse nosso ambiente? A gente conseguiu realmente construir um refúgio a tudo isso que está acontecendo? E dentro desse ambiente nós temos buscado o equilíbrio? Ou nós temos caído no excesso de madrugar noites adentro, ver série, fazer pipoca todo dia e achar que o mundo vai acabar? A última escola que eu quero tratar é o estoicismo. E ela foi deixada por último realmente para a gente dar mais atenção. O estoicismo foi uma das escolas que mais conseguiu sobreviver no tempo, saindo não só do final da Grécia, do período helenístico, mas indo até o período romano, e até hoje tem muita gente que segue a filosofia estoica. Essa filosofia conquistou o imperador romano Marcos Aurélio. Bom, basicamente, eles falam uma tese que é muito simples. É assim, bom, se eu não posso mudar o que acontece, eu não vou me preocupar com isso. Eu só vou me preocupar com aquilo que eu tenho controle. Meus pensamentos, minhas ações e meus sentimentos. A recomendação deles é pensar a gente como se fosse uma cidade. A gente não pode controlar a chuva, a gente não pode controlar se vai ter seca ou não, se vai ter um sol,
se vai fazer frio. Mas a gente pode fazer planos, a gente pode estudar o clima, a gente pode se preparar. Agora tem coisas que fogem totalmente aos nossos planos. As tragédias, como essa pandemia, por exemplo. E nesse caso, a gente deve assumir uma postura que eles vão chamar de resignada ou serena. A gente não pode controlar o que aconteceu. Então, na verdade, o que a gente pode fazer é tirar lições dessa tragédia. Para eles, nós somos partes da natureza. E a natureza segue princípios lógicos. Então, o que a gente pode fazer é olhar para a natureza e identificar seu movimento e se alinhar a ele. Mas não é sobre aceitar as mortes ou, por exemplo, nesse momento, aceitar a pandemia e que todo mundo vai morrer e esse é o fim. Não. É saber aquilo que nós podemos fazer e aquilo que nós não podemos fazer. Por exemplo, as medidas protetivas. Nesse momento, a escola estoica, quando ela fala pra gente ficar resignados e serenos, parece que eles estão pedindo pra gente ficar passivo perante a vida. E contra esse, vamos dizer, paradoxo, um mestre estoico respondeu trazendo uma imagem uma vez do arqueiro. O arqueiro treina horas por dia, realmente trabalha ali horas e horas e horas a fio. Trabalha a sua flecha, trabalha o seu arco, trabalha a sua postura, trabalha o seu lançamento. E aí ele vai para o momento onde ele realmente precisa atirar a sua flecha para atingir o alvo que ele quer. A partir do momento que a flecha é lançada, nada ele pode fazer. E ele está rendido à sorte. Ele não sabe se vai ventar, para que lado vai o vento, se vai cair alguma coisa no meio do caminho, se o alvo vai sair do lugar. O que ele pode fazer nesse momento é torcer. Mas a torcida dele, nesse momento, pode ser muito mais aliviada por um preparo e um treino seu no momento anterior. Então, basicamente, para os filósofos estoicos, eles falavam que o prazer tem que estar ligado não ao atingir o alvo ou não. O prazer tem que estar ligado ao treino diário, à melhoria pessoal, ao trabalho do que eles vão chamar de virtude. Então não é se o arqueiro vai ou não acertar o alvo, mas é se o arqueiro tem prazer treinando e se tornando um melhor arqueiro todos os dias. Nesse caso, acertar o alvo vira consequência. Uma das contribuições da arte do período helenístico são as expressões de dor e sofrimento. Se nas esculturas gregas clássicas a gente tinha aquelas figuras divinas em corpos humanos fazendo força e com uma cara plena, no período helenístico a gente tem essas mesmas figuras com a cara expressando dor, expressando força, expressando sentimento. Basicamente até uma crítica ao período clássico. Uma crítica àquelas pessoas que se colocavam como divinas, como o centro do universo. O período helenístico fala que essas pessoas que pensam que tudo controlam, na verdade se encontram com tragédias como essa. E nisso encontram dor e sofrimento. Muito engraçado pensar que a escola que prega a finalidade da existência humana como a busca por felicidade, ser também a escola que afirma e nos lembra que a vida é composta por dor e sofrimento. Isso é um passo muito interessante para pensar a nossa busca por felicidade. Não é sobre falar que a felicidade não existe. Não é sobre falar também que a dor deixa de existir. E que a partir do momento, por exemplo, da compra, ou a partir do momento do sucesso, do dinheiro, da conquista daquele sonho ou daquela etapa na vida, a gente vai ter felicidade. A felicidade e a dor são coisas que caminham junto. E basicamente o que a escola helenista propõe pra gente são diferentes formas de organizar a tristeza, de organizar a perturbação, de organizar o caos na nossa vida. Uma coisa que não deve acontecer é ele não ser pensado. Todas as escolas afirmavam que era o homem racional que encontraria essa organização, dentro das N formas. Mas requer muito uma organização do nosso afeto nesse momento, uma organização do caos que acontece lá fora,
pra gente conseguir organizar o caos que acontece aqui dentro. Obrigado por ouvir esse podcast de Humanidades da iniciativa do Professor Particular. Nesse momento de isolamento, nós do Professor Particular pensamos nessas iniciativas de podcast para te ajudar no estudo. Então, para nos ajudar, curta nossa página, compartilhe nosso conteúdo. Eu sou o professor Adriel e eu quero deixar aqui o meu convite para você ouvir os outros episódios dessa série. Um abraço, fiquem bem.